Eu estou levando meu filho para Deus ou só para uma rotina religiosa? Deixa eu começar sendo honesto com você. Você não é um pai ou uma mãe relaxada na fé. Você se preocupa com o futuro espiritual do seu filho. Você leva para a igreja, ensina o certo, fala de Deus, tenta corrigir, tenta proteger, mas mesmo assim tem algo que não acontece dentro de você. Porque em alguns momentos seu filho parece distante, desinteressado, sem profundidade, e isso gera pensamentos que você quase não fala para ninguém. Será que ele realmente está entendendo o que eu estou ensinando? Ou ele só está repetindo o que eu mando? Será que quando crescer, ele vai continuar vivendo em Cristo? Eu sei. E talvez o mais difícil não seja o comportamento dele, seja a dúvida silenciosa dentro de você. E deixa eu te contar uma história. Eu acompanhei um pai que vivia exatamente isso. Filho dentro da igreja, rotina organizada, tudo certo por fora, mas dentro de casa, conexão rasa, conversa superficial e um incômodo constante. Até que começaram a aparecer sinais, desinteresse, respostas automáticas, zero profundidade espiritual. E aí vieram outras ruminações mais pesadas. Será que eu estou falhando como pai espiritual? Será que eu estou ensinando ou só impondo? E se ele só estiver vivendo isso para me agradar? E o que esse pai fez? O que a maioria faz? Aumentou a cobrança, mais regra, mais exigência, mais pressão espiritual. Só que isso não gerou profundidade, gerou afastamento. Porque aqui está um ponto que poucos pais cristãos percebem. Fé imposta não gera identidade, gera comportamento temporário. E comportamento sem raiz e não se sustenta. Porque seu filho pode até aprender a linguagem, pode até saber o que falar, pode até parecer alinhado, mas se isso não desce para o coração, na primeira oportunidade ele se abandona. E é aí que nasce um medo real dentro de muitos pais. E se meu filho conhecer tudo sobre Deus, mas não conhecer Deus de verdade? Agora deixa eu ir mais fundo com você, porque essa não é só uma questão do seu filho, é também uma questão sua. Porque tem pais que querem filhos espirituais, mas vivem uma fé superficial. Querem filhos conectados, mas dentro de casa não existe ambiente espiritual real. Não existe presença, não existe exemplo vivo, só existe instrução. E criança percebe isso, adolescente percebe mais ainda. Eles não seguem discurso, eles seguem coerência. E isso gera outra ruminação, mais silenciosa ainda. Será que meu filho não está distante de Deus porque ele nunca viu Deus vivo em mim? Essa pergunta pesa, mas ela liberta, porque muda o foco, sai do controle sobre o filho e volta para a responsabilidade do pai. Porque construir identidade cristã não é só ensinar caminho, é viver o caminho na frente dele, é mostrar Deus no secreto, na reação, na forma de falar, na forma de lidar com os erros, na forma de se posicionar. E deixa eu te falar algo importante. Seu filho não precisa de mais religião. Ele precisa de referência. Ele precisa olhar para você e perceber: existe algo real aqui. E isso não se constrói só com esforço. Se constrói com profundidade. E muitas vezes, isso começa quando você para e reconhece: do jeito que está, não pode continuar. Eu preciso crescer em Deus também. Você precisa de direção, às vezes de acompanhamento, de alguém que te ajude a alinhar sua casa espiritualmente, mas principalmente precisa de secreto, de tempo a sós com Deus, de um lugar com Deus que ninguém vê, porque a identidade espiritual não nasce no visível, nasce no particular. E quando isso muda em você, isso transborda, sem pressão, sem imposição, sem forçar. E seu filho começa a perceber, não só ouvir, porque no fim, a pergunta não é só se seu filho vai seguir a fé. A pergunta é: qual fé ele está vendo dentro da sua casa?